Boa noite a todos. Hoje é dia 51 do meu treino de oratória. Eu me chamo Vinícius Santos e agora são 20 horas e 10 minutos no horário de Brasília. Hoje é dia 23/7/2026. Bom, o conteúdo que eu quero falar no vídeo de hoje é: ninguém aplaude a raiz. E aí eu vou contextualizar, eu vou apresentar uma tese aqui para vocês, certo? Então, o bambu, tem uma história do bambu chinês. Uma história do bambu chinês. Quando você planta um bambu chinês, você planta ele na terra, então você começa a colher ele todo dia. E todo dia, e todo dia você começa a cuidar dele. Então passa, sabe, ele não fica, ele não aparece o resultado visivelmente quando passa 30 dias. Então passa 50 dias, passa 100 dias. O bambu chinês não cresceu. E você regando, 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 todo dia. Então, durante 4, 5 anos, o bambu, quase nada do bambu aparece. E aí, do nada, o bambu, buf, sobe dezenas de metros. Caraca, velho, subiu demais. Muito, 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 muito. Porém, você passou 4, 5 anos regando esse bambu, sabe? Colocando, injetando ali, cuidando daquela estrutura. E ele não cresceu. E aí do nada ele cresce e puf, é tipo o resultado. E resultado na sua vida é a mesma coisa. Você começa algo, então você vai indo, vai indo, vai indo, nada. Vai indo, nada. E você acha que está indo para o caminho errado, que está fracassando e que escolheu a coisa errada, talvez. Mas, quando na verdade você só está criando uma raiz maior, mais forte, para que quando o bambu, para que quando toda aquela habilidade que você esteja adquirindo, quando ela começar a subir, você ter estrutura o suficiente para segurar aquilo, que é o caso do bambu. O bambu passa 4 ou 5 anos ali para começar a crescer, porém, antes desse crescimento exponencial, ele fica tipo uns 5 anos ali, criando raiz por dentro ali, sabe? Naquela região, para que quando o bambu suba, ele não quebre, não caia. Entende? E com você é a mesma coisa, não vai ser diferente, entendeu? Então para de ficar, de dar atenção, nossa, calma aí, de ficar olhando a vida das pessoas nas redes e achar que, putz, eu já deveria ter resultado. Você não deveria ter resultado, você está onde está. Onde deveria estar e está caminhando para onde deveria estar indo. Então, é basicamente isso. Debaixo da terra, nesse tempo todo, um sistema de raízes profundo, é extenso e está se formando silenciosamente. Depois desse período, em poucas semanas o bambu dispara dezenas de metros, que é o que eu falei. Então, em geral, ninguém aplaude a raiz, sabe? Ninguém aplaude quando o bambu não cresce. Você tá regando ali, mas quando ele cresce, então todo mundo, nossa, como tá grande. Sério, sabe? E os últimos 5 anos, 6 anos que eu passei regando ele, tava grande, não tava, né? Então as pessoas gostam de aplaudir isso. Então ninguém vai aplaudir o seu começo. E ninguém vai aplaudir o meu começo. Ninguém, sabe? Então eu estou gravando aqui, talvez eu não tenha um resultado totalmente visível. Mas eu estou criando uma raiz extensa. Uma raiz para que quando a minha estrutura suba, eu tenha uma estrutura que segura. Uma raiz que segura toda aquela estrutura, sabe? Todo aquele peso que vai ser. Porque quanto mais alto você começa a subir na vida, mais forte você tem que se tornar. E aí mais problemas você vai ter. Então para pensar. Será que uma pessoa comum teria a capacidade técnica de resolver problemas que uma pessoa que trabalhou na mesma área que ela, que tem uma empresa que fatura X valor por ano e que vive disso há 20 anos, será que ela tem essa mesma capacidade? Sabe? E é óbvio que não, porque ela não tem a raiz o suficiente de manter aquela estrutura, certo? O problema de tudo isso não é esperar,
é que esperar não dá nenhuma prova visível de que está funcionando. Esse é o problema. Quando você faz algo, quando você começa algo, o problema não é esperar. Porque se você tiver certeza de que, cara, eu estou esperando, daqui a X anos, eu vou ter esse resultado. Se você esperar esse tempo e tiver a certeza de que vai ter esse resultado, você vai esperar, sabe? Tranquilo, velho. Vai ser, ó, a coisa mais fácil do mundo que você vai fazer. Se você tiver certeza do resultado, todo mundo vai querer fazer. Porque, pensa bem, ai, putz, eu vou trabalhar muito, não vou ter folga, não vou ter feriado, não vou ter domingo. Vai ser de segunda a segunda, todo dia, 18 horas por dia. Mas eu tenho certeza que daqui a 5 anos eu vou ser um homem próspero, eu vou ser um homem bem resolvido. E aí eu vou poder andar naquele carro dos sonhos, naquela casa, naquela mansão. Quando, na verdade, não é bem assim. Você não tem certeza. Como você não tem certeza, essa é a parte boa. É de fazer não tendo a certeza. Porque se todo mundo tem essa absoluta certeza, todos nós, todo mundo faria isso, não concorda? Você acha que ninguém ia querer trabalhar, tipo, tá, eu vou trabalhar 18 horas por dia durante 10 anos, mas depois eu vou viver uma vida tranquilo, vou viajar para onde eu quiser, comer o que quiser, enfim, uma vida de nômade. Você acha mesmo que ninguém ia fazer isso? Quer dizer, não diria que todo mundo faria, mas que como que fala? A porcentagem de pessoas que faria isso seria maior do que as pessoas que já fazem isso. Entende? Então, o problema é, você acaba medindo o seu valor, o seu progresso, a sua evolução, pelo que aparece e o que mais importa, geralmente ainda não apareceu, sabe? Que é a raiz que vai segurar toda a estrutura. Então, hoje é dia 51 do meu treino de oratória, eu estou gravando aqui. Talvez o Vinícius de hoje, do dia 51, seja o mesmo Vinícius do dia 1, do dia 2, do dia 3. Talvez seja, mas eu acredito que nesses 50 dias tenha se formado essa raiz, essa estrutura, sabe? Tudo esse... É como levantar um prédio, velho. Você não simplesmente cava uns 2 metros e simplesmente levanta uma torre de 100 metros. Não rola, sabe? Para você, quanto mais alto você quiser subir, mais fundo você tem que cavar. Para que tudo aquilo, toda aquela estrutura seja suportada, sabe? Aquele peso. Tudo isso tem a capacidade de segurar e não de, sabe, balançar e quebrar. Então, você fica olhando tudo que aparece, quando na verdade você deveria olhar para sua raiz. Eu gravo todo dia eu tenho que gravar. Bom, hoje é dia 51. Se eu olhar para trás, eu acho que eu tive alguma melhora. Eu acredito que eu tive uma melhora. Talvez não seja de uma maneira exponencial, mas que está se formando uma raiz e que lá na frente vai chegar um momento onde eu vou conseguir ver essa melhora muito mais rápido do que está sendo agora, certo? Então, a raiz ela nunca vem com aviso de que está funcionando, ela só continua no escuro, sem pedir reconhecimento. Então, ela tá ali, se formando, e você tá fazendo. Ninguém tá vendo, ninguém tá olhando assim, sabe? Ninguém acompanha o meu canal agora. Eu tenho, tipo, apesar que eu tenho alguns inscritos, hein? Eu tô com 18, enfim, não é o assunto do vídeo, mas eu tô com 18, já tô famoso, pô. Tipo assim, quando eu comecei eu tinha nenhum. E aí, sei lá, minha família acabou descobrindo o canal. E aí eu fui pra, tipo, 7, 8. E aí do nada eu fui pra 11. E aí eu voltei pra 9. E aí passou, tipo, as últimas 2 semanas. E são 50 dias ainda, né? Passou as 2 últimas semanas. Aí os vídeos tiveram mais visualização. E eu tive mais inscritos. Não sei, o YouTube acabou entregando. Enfim.
em geral, o que eu estou fazendo é uma base sólida para suportar o peso da pessoa que eu quero me tornar lá na frente. Sabe, aquele ser, aquele homem que você quer se tornar, você tem que primeiro construir a fundação para depois você levantar o prédio, certo? Então, estudando, treinando uma habilidade, gravando o conteúdo, que é o que eu estou fazendo, por meses, sem visualização nenhuma, sem resultado visível, sem ninguém comentando. Bom, quando eu comecei o meu canal, eu tive, sei lá, tipo no mês inteiro, eu tive umas 300 visualizações. Umas 300 visualizações no mês inteiro, durante 30 dias. E aí no segundo mês, não chegou esses 30 dias e eu já dobrei essas visualizações. Então, já foram tipo 300 visualizações em tipo 10 dias. Tipo isso, sabe? É um exemplo. Mas que está se caminhando, sabe, que está indo, tá criando toda essa estrutura. E a mesma coisa é você estudando, é você treinando, é você aprimorando as suas habilidades que vão te permitir ter uma liberdade financeira lá na frente, daqui a 5, daqui a 10 anos, que vai te permitir ter uma flexibilidade financeira maior do que a que você tem, certo? E aí, seja na academia também, você treina, calma, não tá tendo resultado, e treina, e começa a aparecer um resultado, e treina, e pau, começa a vir um resultado muito mais rápido, o músculo já tá acostumado com tudo aquilo, certo? Mas enfim, voltando aqui pro conteúdo, não é só uma casualidade de natureza, crescimento estrutural, a raiz sempre procede ao caule, que é o crescimento visível. Um bambu que cresceu rápido demais, sem raiz suficiente, tombaria com o primeiro vento forte. A ordem não é escolha, é necessidade. O invisível sempre vem primeiro porque é ele que sustentava o visível depois. É ele que sustenta o visível depois, certo? Então, é basicamente isso. Primeiro, você sempre, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, primeiro você vai criar a base, você vai fazer o invisível. E esse invisível pode demorar, tipo, uma semana, um mês, um ano, 2, 5 anos, sabe? Para depois começar a ficar visível. E aí, conforme ele vai indo, esse tempo, esse processo, que você tem que respeitar ele vai crescendo de forma exponencial, porque você teve uma estrutura, uma base sólida, certo? Então, o motivo de você não ver nada ainda é justamente o motivo de, quando aparecer, aguentar o peso. Então, você tá aí na sua vida, passando por alguns problemas, por algumas dificuldades. Às vezes, essa dificuldade é o que te permite se tornar uma pessoa mais forte. E que talvez você não veja agora, mas que lá na frente, daqui a algum tempo, você olhe para trás e... Cara, sabe, eu ter passado por aquilo me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Você já passou por esses momentos de você passar por algo e você... Nossa, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não seria quem eu sou hoje, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, às vezes, aquela coisa que era para ser péssimo na sua vida foi uma coisa boa, sabe? Então, você, cara, nossa senhora, cara, não desanima, velho, não desanima, porque o que você está fazendo, você está batendo aí a cabeça, cara, vai dar certo. Vai chegar uma hora que a raiz vai aparecer para fora e vai crescer muito, muito, muito mais do que qualquer pessoa espera. Então, você não está atrasado, você só está no seu caminho. Talvez a sua estrutura seja maior, certo? Então, é basicamente isso. Eu quero trazer uma segunda história agora, que é uma história, um aprofundamento vamos mais fundo agora. Tem uma história do elefante. O elefante acorrentado quando ainda é filhote.
como uma corda fina que não consegue quebrar. Então já parou para ver aqueles elefantes enormes com aquelas coisas assim, um cara puxando com a corrente. Você fala, caramba, deve ser forte o suficiente, né? Porque, pô, o bicho daquele tamanho não consegue quebrar. Mas, e se eu te falar que isso é uma crença e que ele consegue quebrar? Ele só não quer quebrar. E, na verdade, ele acredita que não consegue quebrar porque aquilo foi plantado na mente dele. E a mesma coisa acontece com você na sua vida pessoal. Pensa bem. Tudo que você olha e questiona e fala, cara, isso não dá certo, isso eu não consigo, eu não consigo ganhar mais, eu não consigo viver melhor, eu não consigo ter uma rotina equilibrada, uma saúde melhor, eu não consigo me alimentar bem. Cara, será que isso vem de você ou será que isso vem de outra pessoa que plantou isso em sua mente? Certo? Será que essa crença que você está tendo, será que veio de você? Será que não foi plantada quando você era mais novo e quando você não conseguia quebrar essa corrente? Porque quando o elefante é filhote, ele realmente não consegue quebrar a corrente. E aí ele tenta. E na base da repetição de fracasso, ele aprende que nessa base de que tentou, não adianta tentar mais, ele não vai conseguir quebrar a corrente. E aí ele carrega essa crença até quando ficar adulto. E quando ele fica adulto, ele tem essa capacidade de quebrar essa corrente, porém ele não sabe. E aí ele não quebra, porque ele nem tenta, sabe? Sendo que se ele poderia quebrar uma corrente 10, 15, 20 vezes maior. E é basicamente o que acontece com você. Às vezes você consegue quebrar essa corrente. Você talvez não conseguia antes, mas você de agora consegue quebrar essa corrente. E consegue quebrar uma corrente muito maior. Porém você, pela crença que foi plantada em você, quando você é mais novo, quando você não tinha força o suficiente, você acaba não fazendo isso, você desiste de tentar, sabe? Sendo que você já virou um adulto que eu falo de uma pessoa mais experiente, uma pessoa que tem a capacidade de fazer isso, porém você não faz. Então, a corda de hoje não é a mesma corda de antes, se ninguém nunca mais puxou para ver. Certo? Então, o bambu ensina que o invisível vem antes do visível. E o elefante ensinou que, enquanto o invisível trabalha, uma crença antiga tenta te convencer de que nem vale a pena esperar. Então, são duas coisas. O invisível, que você não vê e que você tá ali, mas você acaba não vendo e você querendo o resultado de imediato. Você acaba procrastinando, você acaba desistindo e negligenciando os seus projetos, os seus trabalhos, a sua faculdade, os seus estudos ou algo que você está fazendo. Você acaba negligenciando, deixando de lado. Então, você não está no meio dos dois problemas. Sem aplauso pela raiz que está se formando e ainda carregando uma corrente que já não tem força. Então, sem aplauso pela raiz que está se formando e ainda... Então você está no meio desses dois problemas. Porque você está sem aplauso pela raiz que ainda está se formando e ainda carregando uma corrente que já não tem força para te segurar, sabe? Uma corrente que você já deveria ter quebrado antes e que você não quebrou, sabe? E às vezes isso vem de um trauma, vem de um problema que às vezes, sei lá, seu pai vai te ensinar a dirigir quando você é criança e aí você escuta os gritos dele assim, cara, faz certo, faz diferente, meu. E você, caraca, velho, eu não sei fazer isso. E você leva anos e anos e anos e chega um ponto que você consegue desenvolver aquilo, você consegue, sabe, aprender, absorver aquilo e fazer e praticar, porém você não faz. Porque, sabe, aquele problema, e isso seja feito em público você vai apresentar um projeto. Eu me lembro até hoje, no meu primeiro ano do ensino médio, a professora pediu um projeto pra gente apresentar lá em frente à turma, que era tipo sobre as notas, o dinheiro brasileiro, a nota de 20, a de 100, como você identifica o que é uma nota verdadeira, o que é uma nota falsa.
sabe? As formas que você pode identificar se elas são verdadeiras ou falsas, como elas são feitas, enfim. E aí chegou na minha vez, assim, eu lembro até hoje que tinha um menino assim que não tinha feito, cara, não tinha feito nada. Só que ele era gente boa e eu falei assim, cara, vamos lá. Eu vi algumas pessoas fazendo isso também, uns coleguinhas, eu falei, cara, finge que você fez comigo, vamos lá. E aí eu cheguei lá na frente, eu tinha um cartaz ali, tá? E aí eu tinha feito um cartaz ali, tinha umas notas claramente falsas. Ali era somente para demonstrar, sabe, cada fase do dinheiro. E aí eu comecei a tentar explicar e eu comecei a ficar nervoso, e eu, cara, eu vou falar errado. E eu já comecei a, tipo, a adiantar coisas que nem era verdade, mas que eu comecei a ficar, né, com medo, sabe? Eu comecei a desenvolver esse trauma. E aí eu fiquei, todo mundo começou a rir, a galera até tentou me ajudar de tipo, calma, relaxa, vai lá, explica. Eu achei que a galera ia começar a me zoar, só que não tinha ninguém me zoando. A galera tava tipo, sabe, tentando me ajudar. Eu, caramba, pô, eu achei que todo mundo ia começar a me zoar, velho. E aí eu tentei, e aí fui indo, no final fiz, assim, eu finalizei, eu consegui finalizar ali. Porém eu fiquei com muito, assim, eu carreguei meio que esse trauma, sabe, essa corrente que logo depois eu iria quebrar no meu primeiro vídeo, sabe? Que eu nem sabia. Tanto que quando eu fui gravar o meu primeiro vídeo, depois daquele dia, eu nunca mais tive coragem de apresentar nenhum projeto pra ninguém, sabe? Pelo medo, pelo trauma que eu carreguei dali, que eu fiquei, cara, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Então, por eu ficar pensando dessa forma, eu fiquei muito tempo sem fazer aquilo que eu até gostava, que eu queria ser bom, que era a comunicação. E aí eu lembro que também no primeiro vídeo eu fiquei tipo, cara, eu lembrei daqueles momentos de eu na escola fazendo e falando tudo errado, e eu falei, quer saber? Vai desse jeito, vai desse jeito. Eu vou melhorando, eu vou melhorando. Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Vai ter que ser assim comigo, sabe? E aí hoje, enfim, não que eu me ache uma excelente profissional, mas que estou a caminhar para que um dia eu possa crescer e que esse crescimento seja de forma visível e que não só invisível, e que vai se tornar visível porque eu acredito em mim. E essa é a parte mais importante, é você acreditar em você, sabe? Você acreditar que, cara, você está fazendo isso. Putz, sabe que os problemas que você teve antes, eles não são os mesmos problemas hoje, porque você é uma pessoa que tem a capacidade de resolver isso, sabe? Que não é mais tão difícil quanto era antes, que não é, que sabe, que você não tem mais tanta vergonha quando tinha antes, como tinha antes, na verdade. E que você consegue resolver, que você consegue evoluir e ir pro próximo nível, sabe? Entende? Então, bom, ninguém aplaude a raiz. E se você continuar quando alguém aplaude, você nunca vai deixar a raiz. E se você só continuar quando alguém aplaude, você nunca vai deixar a raiz terminar de crescer. Então, não dependa de aplauso, sabe? Não espere as pessoas aplaudir. Começa, velho. Faz errado, faz imperfeito, assim como eu estou fazendo. Eu estou fazendo aqui, eu estou praticando, eu estou tentando melhorar. Faça isso na sua vida, sabe? Tenha coragem de fazer as coisas, de arriscar, de tomar risco, de, putz, vou fazer e se eu fizer errado, cara, vai fazer errado, você vai fazer errado. Não tem escolha, sabe? Você tentando acertar, você querendo acertar, não é nem tentando, você querendo com muita vontade de acertar, você vai fazer errado, vai plantar errado, vai colher o bem também, a coisa boa, o bom, o lado bom disso é que se você olhar por outro lado, você faz errado, você erra, fracassa cedo, mas porém você tem o benefício que você cedo você consegue ajustar, você consegue corrigir e continuar, sabe? Então você absorve aquilo que você errou, você corrige, ajusta e pisa no acelerador. Vai, sabe? Então, você não está fraco. Está lembrando de uma força que já não existe mais do jeito que você acha que existe, certo?
Então, a primeira ação é parar de medir o seu valor sem aplauso. Essa pela raiz, pela consistência que ninguém vê, mas que sustenta tudo depois. Você não tem que medir o que você começou a fazer pela estrutura em si, por cima, mas pelo que você plantou, sabe? Por tudo que você fez, cara. Por tudo que você fez para chegar até onde você chegou, sabe? E é isso que te leva a crescer mais e mais e mais e de uma forma totalmente visível. É você lembrar de tudo que você passou para você chegar até onde você chegou hoje, porque isso é o que te dá essa carga, sabe, para você ir mais além, para você chegar em lugares que você nem imaginava que você ia chegar, sabe? Então, essa é a primeira ação. A segunda ação é teste a corda de novo. Faça exatamente aquilo que a crença antiga diz que você não consegue com a força que você tem hoje. Não a de quando você cresceu e nasceu, sabe? Então, aquilo que você tentou antes, aquilo que você tentou e falhou, que você fracassou, teoricamente, você fracassou e que você acredita não ter essa habilidade, tenta ela de novo hoje. Tenta de novo, sabe? Porque às vezes você tem se tornado mais maduro. Porque na verdade não é às vezes. Você com certeza se tornou um ser mais maduro, mais inteligente, mais compacto com aquelas ideias, certo? Então pensa nisso. Putz, eu fracassei há um tempo atrás, mas hoje eu sou uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, com toda a estrutura que veio comigo, sabe? Bom, é basicamente isso aí, pessoal. O bambu não precisa de aplauso para continuar crescendo embaixo da terra. E você também não precisa. Então, faz o seu, cara. Faz o seu. Continua aí, cabeça erguida. E é o que eu falo na maioria dos meus vídeos, sabe? As pessoas, elas, às vezes, elas querem cuidar da vida dos outros. E elas querem cuidar mais da vida dos outros do que da delas. Então, quando você vê alguém vindo tirar uma brincadeira com você, ou falar que você está errado, que você faz errado, que você faz imperfeito, cara, dane-se essa pessoa, sabe? Foda-se as opiniões que elas têm a dizer sobre você. Não importa, não interessa, sabe? Você não deve se importar com tudo isso, com o que elas vão pensar ou vão falar de você. Ou às vezes elas nem falam nada, mas elas só faz aquela carinha de deboche, aquelas risadinhas assim, de tipo, enfim, você sabe do que eu tô falando, sabe? Então, para de ligar para o que as pessoas têm a dizer sobre você, o que elas vão falar sobre você. Não liga, velho, sabe? Continua crescendo aí a sua raiz. Vai chegar um momento que vai crescer a raiz vai ter toda aquela estrutura para suportar todo aquele prédio enorme que você vai construir um dia. E aí todo mundo vai olhar para aquela estrutura, sabe, enorme, vai, caramba, ele sempre foi bem, ele sempre foi disciplinado. Quero ver quando o cara tá lá dentro de um quarto em frente a uma câmera gravando, sabe, sem ninguém, falando tudo errado, falando de forma imperfeita. E aí depois o cara tá lá no palco, dando uma palestra, sendo exemplo de pessoa, né, na área que ele começou um dia, que um dia ele foi imperfeito, que um dia ele foi ruim, que um dia ele foi fraco, que um dia ele não teve essa capacidade. Então lá na frente todo mundo aplaude, mas quando o cara começa ninguém aplaude, ninguém olha assim para falar, cara, vai dar certo. Ninguém faz isso. Acontece um ou outro, dificilmente acontece, e com você também não é diferente. Então continua a fazer, construir toda essa sua raiz, porque um dia isso vai ficar visível. E as pessoas que te zoam agora são as pessoas que te aplaudem amanhã. Então, o barulho, as brincadeiras, as risadas, enfim, a chacota que a galera faz de você hoje, o barulho das piadinhas hoje, das risadas, né? É o barulho do aplauso amanhã. Então continua, velho. Porque o barulho das risadas hoje é o barulho do aplauso amanhã. Sabe? Essas pessoas que
que te zoa, que te faz de chacota hoje em dia, é as mesmas pessoas que amanhã vão te aplaudir, vão falar que sempre acreditou, vai olhar na tua cara e falar que sempre acreditou em você e você vai saber que não é verdade. Então, continua crescendo, velho, porque você vai chegar lá, sabe? Seja disciplinado, foco, consistência. Coloca aqui dentro, tá aqui dentro, velho. Tá tudo no mindset, é pensamento, sentimento, ação e resultado. Pá, pum, 1, 2, 3. Certo? É basicamente isso aí. Ninguém aplaude a raiz. Mas é ela que decide se você aguenta o peso quando finalmente disparar. Quando disparar, é ela que vai mostrar o porquê você tem toda aquela estrutura. Porque você passou anos e anos fazendo o que tinha que ser feito. Certo? Bom, eu me chamo Vinícius Santos, agora são 20 horas e 41 minutos, dia 23/7/2026. Eu espero que as pessoas que estejam vendo esse vídeo, se tiver alguém vendo esse vídeo até o final, que tenha tirado algo de bom, algo de positivo desse vídeo, que possa sair daqui, consiga aplicar os conhecimentos que foi gerado aqui, que foi passado e que você possa passar para outras pessoas também. E é isso aí. Se eu fiz algo assim que talvez você note que eu poderia corrigir, enfim, deixa aqui nos comentários. Corrige na sua vida também, entendeu? Não é só olhar aí, putz, você tá errado aqui, aqui, ali. Cara, corrige na sua vida também. Primeiro, antes de comentar, corrige em você, certo? Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Tenha uma ótima noite e até amanhã. E hoje é quinta-feira.